Bom, essa aqui é a infraestrutura do que a gente tem hoje, né? Se você pegar lá o meu o meu modelo de camadas, então, esse lado aqui mostra que quando eu falo do Edge, do PLC até a nuvem, eu posso usar vários protocolos, né? Do SCADA para a nuvem, normalmente eu uso um API, posso usar SQL. Aqui embaixo, normalmente a gente usa um protocolo mais conhecido, como um OPC-UA ou um Modbus. Isso é o que a gente vê hoje, né? E o que a gente está entendendo que vai acontecer no futuro é uma coisa parecida com esse. Os protocolos ainda vão acontecer, mas a integração ela vai ser feita por um protocolo único, o MQTT. Né? Então, a gente vai ter cada vez menos protocolos proprietários trabalhando entre processos, migrando para um processo aberto, com protocolo aberto, que no caso, no meu exemplo aqui, é o MQTT. Então, é isso que a gente está enxergando que vem para o futuro. Ô, Newton, eu tenho uma outra pergunta aqui, já pensando na frente. Como que faz a conta dessa solução? Por exemplo, cada ponto ele tem um tempo ali de scan, tem um tempo de coleta, aí você vai ligar o histórico tem aqueles pontos que, por exemplo, de temperatura, que não são tão dinâmicos, você calcula a derivada, se ele continua, você deixa ele parado, como são os pins, por exemplo, que eu vou ligar aí também. Como faz essa conta de quanto paga por mês por um serviço desse? Envolve esse tempo de scan de cada ponto? Então, na verdade, assim, existem vários fatores para isso. A primeira ideia é os dados, eles são... o sistema ele é cobrado basicamente pensando em 3 variáveis, só para você entender. A primeira é quantidade de gateways que eu vou ter no meu processo. Pelo Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto eu vou mandar essas informações para a nuvem. Aí é um custo de cada dado que eu mando, eu tenho um custo que eu vou passar para a nuvem. Eu estou falando do broker aqui. Isso. E no broker, a ideia é basicamente essa. Quantos gateways eu tenho? Quantos gateways eu tenho? É isso que ele vai fazer isso para mim. Independente se eu estou coletando variável com dinâmica rápida, não interessa. Não faz diferença. Tá? E assim, o MQTT ele tem uma característica bastante interessante. Existem diversos softwares gratuitos para você testar. Então, eu posso começar hoje fazendo a minha aplicação. Por exemplo, eu comecei a brincar com o MQTT com o meu celular em casa. Então, baixa isso, brinca um pouquinho. Mas não tem velocidade? Claro que não. Nós estamos falando de uma ferramenta aberta, não comercial. A hora que você precisar, você vai ter muito mais recurso. Né? E o que é importante para a gente também é essa questão da velocidade que você comentou. Por exemplo, as pessoas me perguntam, mas a hora que eu colocar uma solução como essa, eu não vou ter retardo, latência muito grande para o meu processo? Latência também, né? Vou ter, mas aí que eu entro naquele ponto que eu falei para você do Edge Computing. Né? O Edge Computing significa que eu posso ter uma série de características do lado do meu sensor. Eu diminuo a minha latência do jeito que eu quero. Eu não sei se você já teve a oportunidade, Marco, com certeza, antigamente, quando você pegava um óculos de visão aumentada e você brincava com aquilo, você pega isso há 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a brincar um pouquinho com isso, muitas pessoas se sentiam mal com o feedback que tinha. Por causa da latência, sim. Por causa da latência, exatamente por causa da latência. Sim. E os novos, você não tem mais isso. O que mudou? Basicamente, é que o algoritmo desse processo agora não está na nuvem. Não está na nuvem. Já está no Edge. Essa é a grande sacada. Então, assim, o que é crítico para você? 1 segundo, 1 segundo e meio? Então, eu tenho que saber aonde que eu vou pôr esse meu controle, se eu vou jogar lá para a nuvem ou não. Tá? Então, a gente tem que brincar um pouquinho com isso. Perfeito. Muito bom. Vamos voltar lá? Vamos lá. Bom, aqui, na verdade, só para a gente resumir um pouquinho isso, eu gosto principalmente desse item 3, né? Não faça nenhuma suposição de como os dados são consumidos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas me perguntam assim, Newton, eu tenho 3 linhas de produção e cada linha dessa produção, ela entrou para a gente com um fornecedor de hardware, um fornecedor de software, um fornecedor de visualização. Normal, a gente sabe que isso acontece.
Agora você está falando, Newton, que eu posso colocar tudo isso centralizado e todo mundo pode usar essa informação do jeito que quiser. Eu falei, essa é a minha ideia. E a pergunta que vem é, tá bom, desses 3 fabricantes, qual software eu vou usar para fazer a visualização de dados? A resposta é, os 3. Se você está acostumado a usar esse, continua usando. Não sou eu que vou dizer para você qual é a melhor forma de você visualizar isso. Então, eu não quero fazer nenhuma suposição de como você vai usar esse dado. A minha tarefa é, o dado está aqui. Como que você precisa ver esse dado? Vamos achar a melhor ferramenta para você. Pode ser a 1, pode ser a 2, pode ser a 3, ou pode ser as 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é uma coisa que me deixa bastante... eu gosto muito de ressaltar. E o item 5 aqui é aquilo que eu falei. Criar um stack de tecnologia e não de uma solução pronta como um todo. Porque senão eu fico vendido, lembra? Eu construo a parede em cima do meu sofá. Tá? Então, isso não pode acontecer. Bom, eu vou tentar terminar isso o mais rápido possível, mas só para você entender. Isso aqui é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Eu pego um PLC nessa informação, e eu quero agora conectar isso a uma determinada aplicação. Aqui é um exemplo de um historiador. Aqui a gente faz isso todo dia, né? É bastante simples. Só que imagine o seguinte, ó, o que pode acontecer? Na prática, a gente tem vários fabricantes, né? A gente tem produtos legados e eu preciso fazer a comunicação de diversos drivers para esse historiador. E aí a gente começa a perceber que o meu custo de engenharia vai aumentando, tá? É normal, mas é assim que funciona hoje. Legal. Você sabe que não para aqui, né, Marco? Isso vai acontecer. Eu acho que você foi até bonzinho, viu, Newton? Você colocou ali os equipamentos, você colocou 3 fabricantes, né? Pelas imagens eu contei aqui, 3 fabricantes diferentes, né? Mas naquela imagem ali eu colocaria 8, né? Que você colocou pois é. Cada um Pois é. E isso aqui também vai acontecer. É o que acontece. Né? Agora eu não tenho só os 4 ou os 8 para uma aplicação, eu tenho os 4, os 8 para várias aplicações. Um historiador, um gráfico de tendência, um escada. Então, esse negócio vai criando um volume muito difícil para a gente trabalhar, né? Muito difícil para a gente trabalhar. E aí vira um negócio parecido com isso. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho totalmente dividido a parte de TI e a parte de TA, e aí é uma loucura de comunicação, passando de um protocolo para o outro, fazendo comunicação de um protocolo para outro. Não tenho interoperabilidade entre os meus processos. Toda vez que eu quiser que o PLC1 mande uma informação para o PLC2, eu tenho que fazer uma programaçãozinha no PLC1, no PLC2, no SCADA. Lembra? Eu vou escalando essa engenharia, isso fica muito caro para a gente. A mesma coisa para o lado de TI, né? Como é que eu busco essa informação através de um Analytics, através das aplicações que eu tenho? Então, isso vira uma teia de aranha, né? O integrador cobra caro e o cliente fala, você tá louco, né? Não dá. Né? Você sabe que eu vivo de fazer plano diretor e eu tenho um parecido com esse, né? Na verdade, para polemizar ainda mais, o meu é bem mais poluído nesses cruzamentos aí, né? Falou, ó, se você não tem um plano diretor, é o que acaba. O que vai acabar te acontecendo. É isso mesmo. E a gente acaba criando silos de dados, né? Quer dizer, fica difícil para a gente alterar o workflow, alterar o processo. No dia de hoje, o principal problema é o silo, né? São as ilhas. Uhum. Você começa a criar alguns problemas nesse processo, né? Dificuldade de implementar novos recursos, novos sistemas, fica uma loucura. E aí, por isso que eu falo, o IoT não vai para frente. Não, porque se o cara pensar em fazer isso do jeito que ele fez até hoje, é inviável. Ele não vai conseguir fazer nada diferente do que ele tem feito em relação a isso. O que eu quero mostrar para vocês é chegar numa situação como essa. Eu continuo tendo os meus processos da mesma forma, os meus PLCs da mesma forma, mas percebam, eu não estou mais interligado processo a processo, eu estou interligando nó a nó. Essa é a minha grande vantagem. Ou seja, eu jogo todas essas informações para dentro de um Unified Namespace, e todo mundo pode coletar essa informação da melhor forma possível. E cada um faz o uso do dado do jeito que ele quiser, né? Pensa assim, Marco, hoje, quando eu vou ler uma informação do PLC, eu tenho que criar uma variável de tag dizendo, busque essa informação, esta é a informação que serve para mim, ou que serve para o dono do meu processo. Mas eu não conversei com o cara que trabalha no MES.
Eu não conversei com o cara do RP. Qual é a variável que é importante para ele? É diferente. É diferente. Então, quando eu trabalho com uma solução como essa, não tem motivo nenhum de eu escolher qual variável que eu quero escrever. Eu mando tudo. Eu mando tudo. O cara que está lá faz o que ele quiser com essa informação. Não sou eu que sou responsável pela aplicação dele. Eu não sei o que ele precisa. Eu não sei o que ele precisa. Né? Então, ele fica orientado ao edge mesmo, né? É o dispositivo terminal que é responsável por plotar essas informações. Então, essa é a grande sacada nesse processo aqui que eu enxergo. Tá? Bom, aqui eu falei para você por que eu estou falando do MQTT. Se vocês olharem aí, a partir de 2021, ele foi o protocolo mais utilizado, né? Por isso que eu falo bastante do MQTT, tá? Para IoT. Então, na verdade, é uma escolha não minha, mas do mercado como um todo. E aqui são algumas características importantes do MQTT, que eu falo para você que ele é protocolo aberto, ele é um protocolo publish e subscribe, ou seja, o end device publica o que ele quer e recebe, coleta o que ele quiser buscar dessa informação. Ele é extremamente leve, e aqui aparece o que ele chama de edge driven. O que é o edge driven, né? O dispositivo terminal, o sensor, o PLC, a IHM, é ele que vai escrever no broker. É ele que manda a informação. Lembra do exemplo do Newton lá? Eu escrevo, ó, Newton é assim que se escreve. Ninguém vai errar mais, porque eu já escrevi. Eu sou o dono do Newton. Eu sou o dono desses dados. É assim que a informação trabalha. Tá? Assim que a informação trabalha. Sem falar que o MQTT, ele permite que eu transfira qualquer tipo de informação. O que é qualquer tipo de informação? Uma variável, eu posso mandar um script em JSON, por exemplo, posso trabalhar com imagem, posso trabalhar com som, o que eu quiser eu consigo transferir através do MQTT. Por isso que ele tem sido tão bem aceito nesse mercado de IoT como um todo. Tá bom? Bom, depois existem alguns conceitos adicionais. Bom, aqui, só para deixar clara a ideia, eu vou voltar um pouquinho aqui, o MQTT, ele não nasceu para a indústria. Ele não nasceu para a indústria. Então, quando a gente viu esse desenho aqui, ó, ele mostra que está sendo usado por todo mundo, né? Quem faz IoT usa o MQTT. Isso é legal, mas, por outro lado, o ponto fraco disso é que ele não é específico para a indústria. Ele não se preocupou com algumas características da indústria. O que foi feito? O mesmo consórcio que cuida do MQTT criou um subgrupo chamado Spark Plug. O que é esse Spark Plug? Esse Spark Plug, na verdade, ele cria alguns conceitos que permitem que eu crie topic names específicos baseado na ISA 95. Lembra que você comentou comigo, Marco, quais são as normas que a gente trabalha? Está aqui, sim. Baseado nisso que a gente usa na indústria. Como que eu crio a minha hierarquia, né? De site, planta, máquina e assim por diante, aquela hierarquia que a gente fazia. Ele define que eu tenho o conhecimento da seção MQTT. O que é isso? Se a seção cair, se aquele dispositivo cair, eu sei que ele parou de comunicar, coisa que eu não consigo numa comunicação normal do MQTT, porque ele não nasceu para isso. Tá? Então, foram criados alguns recursos de interoperabilidade no meu processo, para que ele seja mais aplicado para a minha indústria. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu crio um MQTT convencional, esquece o Spark Plug, eu sou obrigado a dizer assim, ó, eu vou criar um tópico, um nome, e é aqui que eu vou pôr a minha variável. Não tem um padrão para isso, cada um cria como quiser. Eu crio como eu quiser, o Marco como ele quiser, o fulano como ele quiser. Eu posso ler essa informação, mas não tem um padrão. O Spark Plug, ele define um padrão para isso. Significa dizer que o fabricante A, que quiser falar na indústria com o Spark Plug, ele vai ter a capacidade de entender exatamente o que é aquele dado e escrever exatamente no mesmo lugar. Mal comparando, é o tal do protocolo, lembra do protocolo IEC 61850 para subestação elétrica? Opa, o famoso GUSE, né? Exato, cada um usava o DNP3, o outro usava o IEC, cada um de um jeito. Agora não, o IEC eu sei que quando eu pegar essa informação, é essa informação que eu estou querendo dizer do meu IED. É assim que funciona. Então, o Spark Plug traz essa característica para o nosso processo, tá bom? Mesmo conceito. Ele é 100% compatível com o Spark Plug convencional, ou seja, se eu já tinha o MQTT convencional, eu continuo usando, não muda nada, tá
tá bom? Então, essa é a grande vantagem do Spark Plug. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem embaixo como é que é feita essa lógica, né? Então, eu crio efetivamente uma hierarquia ISA 95 com o nome da empresa, onde está a planta, a área, e aí eu vou desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, eu sei exatamente qual é a variável, de qual equipamento, de qual sensor que eu estou buscando essa informação. Então, essa é a ideia do nosso Spark Plug. Tá? E aí, no final, é isso que eu estou falando. Né? Eu estou querendo criar um sistema onde eu tenho um broker MQTT, vários gateways de comunicação que vão me permitir que eu pegue a informação no protocolo nativo daquele produto e converta para MQTT, e aí eu posso colocar todas as aplicações que eu achar importante. Mais do que isso, né, gente? Se amanhã eu tiver uma nova aplicação que eu não tinha, os dados já estão disponíveis, né? Basta eu colocar aqui, eu tenho uma aplicação nova aqui, uma nova aplicação, basta eu vir aqui e buscar a informação direto do broker. Não tem problema nenhum. E, não sei, eu gosto de deixar claro que essa nova aplicação, se ela fizer qualquer alteração no dado, esse dado não fica restrito a essa aplicação, porque ele é devolvido para o broker. Ou seja, se essa aplicação fez qualquer processamento de machine learning, por exemplo, ele devolve essa informação para cá, o MES pode usar, o Historian pode usar, qualquer um pode usar essa informação. Né? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com uma arquitetura MQTT, ou Unified Namespace, como eu tenho dito. Tá bom? Aqui está um exemplo. Está com um exemplo mais prático, então eu tenho uma nuvem MQTT, e aí eu tenho vários equipamentos, pode ser módulos de I/O, pode ser sensores, pode ser PLCs, pode ser Edge, o que eu quiser. Eu tenho capacidade de buscar essas informações na nuvem. Aqui eu dei um exemplo de que eu tenho sistemas SCADA, MES e ERP, aqui do lado esquerdo, né? E eles não falam diretamente em MQTT. Então, percebam que aqui eu estou passando ele para uma solução Edge, que vai ser responsável por coletar esses dados nos seus protocolos específicos e jogar isso para uma solução MQTT. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, como exemplo. E talvez dá aqui... vontade, com isso daí dá vontade. Aí sim volta. Agora eu entendi o porquê que seu cliente perguntou aquilo. Se precisa colocar tudo na nuvem. Da forma como você está apresentando, pô, fica muito mais fácil, dá vontade de conectar tudo mesmo. Até dá vontade, exatamente. De porta aberta, porta fechada, né, Nilton? É isso mesmo, aí você escolhe como você quer, né? É isso que eu falei. A gente tem que parar de ter a pretensão de dizer, ó, você vai usar o dado desse jeito. A sua necessidade e a sua imaginação é o limite agora, tá bom? Você vai fazer o que você quiser com essa aplicação. E aqui eu coloquei, talvez, um exemplo mais industrial para a gente entender um pouquinho, né? Olha o que eu fiz aqui, né? Então, ó, eu peguei lá um sensor de tanque, por exemplo, que está medindo temperatura, pressão e nível, ele está usando o protocolo Modbus. Do outro lado, eu tenho lá um sistema que tem uma válvula, que essa válvula fala em OPC-UA, lembra que eu falei? Eu não preciso ter sempre o mesmo protocolo. Passei por gateways de comunicação e joguei isso para uma coleta de dados Edge. Isso aqui é uma solução Edge, né? Uma solução Edge que eu estou usando como exemplo aqui. Onde aqui, o que ele está fazendo como Edge? Ele está coletando os dados, agregando esses dados, armazenando. Eu posso criar dashboards, por exemplo. Eu posso usar um container do Grafana para fazer gráficos, para fazer dashboards. Eu posso criar a integração com o banco de dados. No meu exemplo aqui, eu usei o InfluxoDB, mas poderia ser qualquer banco de dados que vocês quisessem. Se eu quiser fazer controle de fluxos, né? Entrou a variável tal. No meu exemplo aqui, eu estou dizendo assim, ó. Quando eu pegar a variável lá, eu vou dizer que a válvula abre automaticamente quando o tanque atingir determinado nível, maior que 80. Então, ele monitora essa informação e aqui dentro mesmo, através de uma ferramenta Node-RED, que é uma ferramenta aberta, eu digo, ó, se a variável chemical tank for maior do que 80, abra a válvula de saída do meu tanque. Então, eu posso brincar automaticamente com essa informação. E isso aqui é Edge, né? Está dentro da minha planta. E o que eu fiz? Peguei essa informação, joguei para um MQTT, que no meu exemplo aqui está na nuvem. Isso aqui é um provedor MQTT que vocês podem usar, vocês podem fazer teste gratuito, e joga essa informação na nuvem. Significa dizer que qualquer nova variável, qualquer nova aplicação que eu quiser colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar aqui um ERP, basta eu colocar o ERP aqui,
esse RP, se tiver na mesma planta, ele vai buscar a informação do Edge. Se não tiver na mesma planta, ele busca informação diretamente da minha fonte MQTT. Tá? Então, aqui acho que dá para ter uma ideia geral de como a gente pode fazer esse processo aí como um todo.